Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Hoje nossa equipe ela decidiu fazer uma apresentação diferenciada, uma apresentação que não consiste tão somente daquela apresentação presencial. Nós hoje, vocês devem ter ficado com a cabeça cheia de tanto escutar sobre o caso, mas é importante a gente reafirmar, não é? Até porque é uma situação que, embora seja um caso que é um caso fictício, ainda assim, com nossa apresentação, a gente tem o interesse de demonstrar que esse caso fictício, na verdade, aconteceu diversas vezes. Então, hoje nós vamos trazer a análise do caso a partir do protocolo para atuação e julgamento com perspectiva na infância e adolescência. Hoje eu quero demonstrar para vocês o que a jurisprudência tem a dizer. Nossa equipe, na verdade, quer fazer isso, né? Como a doutrina entende, a questão das violações do direito que aconteceram em relação ao trabalho infantil, trabalho proibido, evasão escolar, a violência sexual e as desigualdades que geram esse ciclo, que é uma perpetuação intergeracional. É um ciclo, uma coisa que acontece que, por acontecer com Maria, é uma consequência do que já acontecia com Rita. Então, a gente quer que vocês entendam isso. Nossa apresentação é voltada completamente nesse sentido, na objetividade do protocolo, no que o protocolo gerou, as consequências, o que ele vem melhorando e afins. Então, hoje, eu de verdade espero do fundo do meu coração que vocês saiam com esse entendimento e que nossa apresentação consiga auxiliar vocês como operadores do direito. A trajetória de Rita demonstra um ciclo intergeracional de vulnerabilidade social. Ela começou a trabalhar quando criança, abandonou os estudos e teve acesso limitado a oportunidades profissionais. A situação é muito contrária à proteção prevista no artigo 60 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe o trabalho para menores de 14 anos, salvo em condições de aprendiz. Ainda hoje observamos crianças vivendo nessas condições, vendendo produtos em semáforos, vendendo em feiras, fazendo trabalhos informais para complementação de renda familiar. No protocolo CNJ, destaca que o trabalho infantil possui multifatoriais. É um trabalho multifatorial. Envolve pobreza, exclusão social e desigualdades históricas. No caso analisado, as dificuldades enfrentadas por Rita influenciam diretamente na realidade vivida por Maria, perpetuando a engrenagem de um ciclo cruel. Cheia de calo. Não é mão de criança. Quantos anos você tem? 10. Você tá trabalhando de quê? Material para construção, rastelagem, capinar. Você capina? Uhum. Um garotinho franzino que tem mais força que muito homem formado. Pega na enxada. Trabalha como gente grande. Rita acreditou estar oferecendo a oportunidade melhor para Maria quando permitiu que ela fosse morar com Luiz e Maurício. Entretanto, a promessa de estudo e acolhimento acabou ocultando uma situação de exploração. Essa realidade possui semelhanças com um caso julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, citado no nosso trabalho, em que uma menina levada do interior para Salvador foi considerada empregada doméstica e não filha de criação. Em ambos os casos, o discurso de ajuda serviu para mascarar a violência de direitos. A análise jurídica deve considerar a realidade dos fatos e não apenas a forma como a situação é apresentada pelos responsáveis. Maria então passou a realizar tarefas domésticas e a cuidar do filho do casal, deixando de estudar e permanecendo à disposição dos adultos da casa. A Lei Complementar número 1500 de 2015, ela proíbe expressamente o trabalho doméstico para menores de 18 anos. Além disso, o Decreto número 6.481 de 2008 inclui o trabalho doméstico na lista de uma das piores formas de trabalho infantil, juntamente com outros trabalhos prejudiciais à saúde e à segurança, serviços pesados e insalubres, além da exploração sexual
e de outras atividades laborais em locais ou ambientes que corrompam ou prejudiquem o desenvolvimento psicológico e social da criança ou do adolescente. Muitas vezes a sociedade trata essas situações como simples ajuda doméstica. Entretanto, quando há rotina de trabalho, prejuízo à educação e limitação do desenvolvimento da criança, nós estamos diante de uma grave violação dos direitos dessas crianças e desses adolescentes. O trabalho infantil pode estar nas empresas, na agricultura, no farol e até no lixão, tráfico de drogas ou prostituição. No estado de São Paulo, de 2007 a 2017, foram registrados mais de 13.500 acidentes no trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Foram 35 mortes e 182 casos de invalidez permanente. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde, no Fórum Paulista de Erradicação do Trabalho Infantil. O trabalho infantil, ou trabalho precoce, ele aborda uma série de benefícios para a criança e adolescente. Então, por exemplo, ele pode acontecer acidentes, pode gerar adoecimento, ele pode desenvolver uma evasão escolar, ou seja, ele pode prejudica a criança e adolescente em vários aspectos. A crise econômica brasileira está influenciando no trabalho infantil. O combate através da fiscalização diminuiu e a redução dos programas sociais fez com que crianças e adolescentes entrassem no mercado de trabalho. Outro aspecto central deste caso é a violação ao direito à educação. Maria não foi devidamente matriculada numa escola. Apesar das promessas feitas à sua mãe, isso não foi cumprido. Logo, isso foi um afronto direto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o artigo 53 diz que toda criança e adolescente tem direito à educação como um direito fundamental. E isso não foi em nenhum momento cumprido com Maria. Ao privar Maria da convivência em uma unidade de ensino, Maria foi privada não só da educação didática. Nós sabemos que na escola tudo acontece. É na escola onde tem uma convivência social. É na escola onde os professores facilmente, por ser treinado, identificam a vulnerabilidade dos jovens. Maria não teve nada disso. Ao Maria ser trazida e ser levada para o trabalho, Maria deixou de receber conteúdos importantes no passar do tempo. Ela deixou de estudar, ela deixou de conviver com outros jovens, ela deixou de ser protegida pelo Estado. Infelizmente, a privação à educação, esse afronto que foi feito, fez com que Maria não tivesse acesso a uma rede de proteção. Da conscientização contra a violência sexual. Trazendo pelo caso que foi exposto em sala, trazido pela professora Adriana, a gente pode falar um pouco de Maria. Que a situação de Maria está ligada diretamente à vulnerabilidade em que ela se encontrava. E vale salientar que o Código Penal prevê isso, que são as punições contra os crimes contra a violência sexual, onde prevê o estupro, onde prevê a importunação sexual e onde prevê a vulnerabilidade daquele menor, que no caso seria o de Maria. Maria estava totalmente isolada da mãe, onde seria o fator principal de grande importância, onde ela se tornava dependente, tanto emocionalmente quanto economicamente, do agressor, onde ela necessitava do apoio financeiro para a escola, onde era um fator preponderante e de extrema importância. E isso mostra o grande fator que impacta diretamente Maria, onde era a dependência que o agressor tinha contra ela. Então, a violência sexual é um fator que abrange várias outras formas ou setores. Um deles é sobre a vulnerabilidade. E vale salientar também que tivemos uma lei que foi promulgada em 2022, que foi o Maio Laranja,
que conscientiza sobre a importância de combatermos a violência sexual. Inclusive, esse é o mês que estamos, então ainda dá tempo de a gente conscientizar os outros. A conscientização sexual é algo que já vem sendo debatido há muito tempo. Infelizmente, não chegamos ainda no resultado que queremos, mas estaremos juntos nessa luta e eu conto com todos vocês. A cada 8 minutos, uma criança ou adolescente é abusado sexualmente. 80% dos abusos acontece dentro de casa e apenas 2% são denunciados. Disque 100 e denuncie. A luta é de todos nós. Em 1998, a explosão da fábrica de fogos em Santo Antônio de Jesus matou dezenas de trabalhadores, entre as vítimas crianças e adolescentes, a maioria meninas negras. A tragédia revelou ao mundo a face mais cruel da exploração infantil. Anos depois, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos condenou o Brasil. A sentença foi clara. Aquela tragédia não foi um acidente. Foi o resultado da exploração infantil, agravado pela pobreza e pela discriminação interseccional de raça e gênero. Agora olhemos para Maria, menina negra de 14 anos, grávida, sem escola, devolvida pela família que deveria protegê-la. A sua história expõe um ciclo perverso. A vulnerabilidade da sua mãe Rita, mulher negra, pobre, a levou a aceitar uma falsa promessa de acolhimento. A promessa era estudo. A realidade, trabalho doméstico infantil, isolamento e violência sexual. Para que casos como o de Maria da Fábrica não se repitam, o Judiciário agora conta com uma ferramenta essencial, o Protocolo da Infância e da Adolescência. Ele determina que juízes e juízas enxerguem para além do contrato de trabalho. É necessário punir a exploração infantil, mas também é necessário garantir a reinserção de Maria à escola, o acompanhamento psicológico, a estabilidade da sua mãe Rita e o contato de trabalho com conselhos tutelares e assistências sociais. O foco aqui não é só punir, mas quebrar esse ciclo intergeracional de violações. Na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Uma fábrica clandestina de fogos de artifício explodiu, matando 64 pessoas. A maioria, mulheres e crianças. Tá queimando, mas tá morta, não vai ter nada. A fábrica funcionava no fundo de um quintal e estava carregada de explosivos. O impacto foi tão forte que destruiu tudo no local. Até as casas vizinhas foram atingidas. As famílias dos mortos criaram um movimento chamado 11 de Dezembro para pedir justiça e lutar por direitos. Os donos da fábrica foram acusados pela tragédia, mas ninguém foi condenado. O caso ganhou repercussão internacional. Entre as vítimas estava Rosângela de Jesus, de 35 anos, e grávida, de 8 meses. Ela morreu 3 dias depois da destruição da fábrica, mas num parto feito logo depois da explosão, os médicos conseguiram salvar o bebê, uma menina que foi batizada com o nome de Vitória, a única sobrevivente da tragédia de Santo Antônio de Jesus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A trajetória de Maria evidencia falhas na atuação da rede de proteção. A ausência de creche para Rita e a evasão escolar de Maria e a falta de acompanhamento institucional demonstram que mecanismos preventivos não funcionam adequadamente. Conforme o artigo 227 da Constituição Federal, estabelece que a proteção da infância é responsabilidade compartilhada entre a família, a sociedade e o Estado. O Conselho Tutelar, a escola, a assistência social e órgãos de justiça que deveriam atuar de forma integrada para identificar ou interromper situações de riscos antes que elas se agravassem. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura, não tem mais nada. Tem que se esforçar muito, né? Estudar.
ver se consegue alguma coisa. É meio difícil, né? 18 anos, segundo ano, tentando terminar. Correndo atrás de emprego e sendo que eles pedem currículo adoidado assim e a gente não sabe o que oferecer. É difícil ser de menor, ser mulher, ser negra e ser pobre. É difícil. Cerca de 38% dos jovens em idade de 15 a 17 anos não estão no ensino médio, não estão matriculados em escola nenhuma e não estão no trabalho. Então, a pergunta é, onde eles estão? A situação de Maria, ela encontra um reparo em importantes procedentes judiciais. O trabalho ilícito é uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu o dano moral coletivo da exploração de trabalho doméstico infantil de uma única menina. Esse entendimento demonstra que a violação não afeta apenas a vítima direta, mas toda a sociedade. Além disso, os responsáveis devem responder pelas consequências do trabalho infantil, da evasão escolar, da violação praticada contra Maria, e a responsabilidade possui caráter não apenas reparatório, mas também pedagógico. Um dos compromissos da Constituição de 88 foi dar a todos os brasileiros acesso à justiça, independentemente de origem, escolaridade ou classe social. Para isso, foi preciso criar ou melhorar os meios para que qualquer cidadão pudesse lutar pelos seus direitos. As defensorias públicas, além de estarem na parte dos direitos fundamentais do artigo 5º, também aparecem no artigo 134 da Constituição, garantindo a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita. Concluímos então que o caso Maria ele vai muito além de uma situação isolada. Ele evidencia como o trabalho infantil, a pobreza, o racismo estrutural, a evasão escolar e também a violência sexual podem estar profundamente conectados. O protocolo de atuação e de julgamento, né, da perspectiva da infância e da adolescência, ele demonstra a necessidade de uma atuação mais humanizada, mais intersetorial e também antidiscriminatória. Então, a proteção integral que é prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente somente vai ser efetiva quando o Estado, a sociedade e também a família atuarem conjuntamente para romper os diversos ciclos de vulnerabilidade e garantir o pleno desenvolvimento tanto das crianças quanto dos adolescentes.